Oi, pessoal, boa noite. É o Murilo, tudo bem? Eu Oi, tô Murilo. sem webcam, mas estamos aqui, tá bom? É isso aí, é importante. Seria legal você dar para a gente saber lembrar do seu rosto. Mas não tem problema. O mais importante é você participar. Eu só vou dar um briefing daqui do que é essa ideia do Alec Talks, então. Aí, quando a Lê chegar, a gente já começa, para não demorar para todo mundo, que a ideia é terminar às 8 mesmo, né? Ok. A ideia que o Alexandre teve foi de começar um espaço para a gente conversar sobre como é que está o mercado mesmo. Né? Não é fazer um webinar em que um fale e o outro escuta, não é um curso. É uma roda de bate-papo mesmo, para a gente falar, bom, e aí, o que está pegando? Né? O que a gente pode, o que vocês estão sentindo do mercado? Eu fiz um levantamento por conta da revista e por conta do portal que eu alimento, e o mercado tem mostrado um cenário favorável para a construção. Conversei com alguns locadores e as locadoras estão com bastante movimento, então, ao contrário do que estava no primeiro semestre. Eu até não vou levantar os dados aqui, porque senão eu vou tirar a fala do Alexandre. E a ideia era conversar sobre isso com vocês. Se vocês também estão sentindo isso, se vocês também estão sentindo esse reflexo. E beleza, tá, se estão sentindo, como é que a gente se prepara para o ano que vem com isso? Porque vai faltar equipamento? Como é que vai, porque assim, o que a gente aprendeu com a primeira onda? Porque o que a gente está vendo aí nos jornais, né? A segunda onda chegou na Europa e nos Estados Unidos. A tendência é que chegue aqui. Gostaríamos muito que isso não acontecesse, mas está rolando, né? A gente já viu que os hospitais particulares estão ficando lotados e etc. Então, isso deve afetar a coisa por aqui. Como é que a gente vai enfrentar isso? Quer dizer, vai ser de novo bom, estávamos lá, vamos cair de novo? Não precisa ser assim, porque a gente já aprendeu algumas coisas nesse primeiro semestre. Então, o que a gente pode fazer junto? O que vocês estão sentindo? E é isso, a gente quer ouvir de vocês. O que a gente pode fazer em relação a isso? Em relação a tudo que a gente passou, porque foi um primeiro semestre perrengue, os primeiros 2 meses, principalmente, né? Março e abril era de jogar toalha, porque ninguém sabia o que fazer. Era assim, o governo lançava um negócio, na verdade parecia quadrilha de festa junina, né? Olha a cobra, ia todo mundo para um lado, olha a chuva, ia todo mundo para o outro. E as bombas caindo. Então a ideia é isso, todo mundo dá sua contribuição a falar. A gente não veio aqui para falar, a gente veio aqui para ouvir de vocês o que vocês estão achando. Essa é a ideia desse Alec Talks. Não é curso, não é webinar, não é, a gente ouvir de vocês. E aí? Vamos, o que a gente... deixa eu ver aqui. O que a gente pode fazer? O que o mercado está precisando, entendeu? O que a Alec pode fazer qual é a demanda agora? O que vocês acham que a gente precisa fazer? Qual é o pontual? Qual é a coisa que a gente pode fazer neste momento para evitar um problema? O mercado está assim. O que a gente prevê para os próximos meses que a gente pode dar uma força? E é isso que a gente quer trocar. Fala, Ronaldo. Mas a gente quer ouvir você. Tia, põe o som, por favor. Aí. Boa noite para todos. Legal, obrigado pelo convite. Deixa só deixa eu falar para o Alexandre de novo. Espera aí, que eu não tenho autonomia nenhuma. Você está me ouvindo? Para falar por ele, né? Espera aí. Bom, falando Alexandre chegou. Falando como Locatec, uma segunda onda de Covid para mim agora seria o caos. Primeiro. Segundo, para melhorar em cima do que você está falando, só tem uma coisa que eu tenho
vi hoje numa chamada, que é melhorar o preço do equipamento. Ninguém consegue mais ficar comprando equipamento para poder atender o cliente com o custo que está sendo colocado. O grupo dos locadores fez um vídeo muito bom sobre isso. Exatamente. Eu acho que isso aí pode ser uma iniciativa, é difícil, todo mundo sabe, mas continuar como nós estamos e uma segunda onda, eu não sei se consigo sobreviver. Porque com essa pequena febrinha aí que você falou, que teve agora aí, meados do mês passado e tal, eu já senti que eu tenho grandes chances de melhorar bem. Só falta eu poder melhorar meu faturamento em relação ao produto que eu tenho. Não em relação à quantidade de produto, porque não adianta eu botar mais produto lá dentro. Eu tenho um galpão de 720 metros quadrados, está lotando de equipamento. É porque eu não estou alugando, ou porque eu estou com preço muito baixo, ou a concorrência está com preço muito baixo que eu não consigo colocar. Eu vou colocar mais equipamento para poder atender nesse custo? É fora, não dá, não vira isso. Cresce o meu custo, cresce minha situação de armazenagem, para mim não vale a pena. Essa é a minha opinião. Vou fazer uma pergunta para vocês. É possível ou é ético? Eu não sei mesmo, eu vou fazer essa pergunta. Existe a possibilidade, não sei se isso é conveniente, ter uma tabela referencial de preços dos equipamentos na Alec? Referência. O problema do balancing, no caso do Ronaldo, não é nem a tabela, é a fiscalização. Porque a gente vai lançar uma campanha pesada agora para o ano que vem, pensando inclusive no mercado dele, que o problema do Ronaldo é o mesmo problema do andaime de anos atrás. O cara fazia um andaime no fundo da casa dele e alugava pelo mesmo preço do andaime da Mecan, que era o homologado, né? E hoje em dia, se você observar tudo isso que está acontecendo, é o reflexo de anos atrás assim, a Alec como associação, uma das razões da gente estar fazendo esse primeiro Alec Talks, inclusive, é para bater esse papo, ter essa conversa, porque o que acontece? Ontem eu tive uma reunião na Obracon, na outra empresa lá, porque a gente está vendo negócio de bomba lá, querendo trazer no equipamento de fora. Ligamos em algumas empresas de motor, isso só a título de exemplo, 14 semanas, os caras estão prometendo motor para maio do ano que vem. Então, quer dizer, o mercado, ele tá assim, plataforma tem estoque, mas é em dólar, então equipamento que você comprava R$30 mil alguns anos atrás, hoje está 75, mas o valor de locação é igual, entendeu? Então, o balancing, que não mudou nada, na verdade, era manual, agora é elétrico, quer dizer, bota o motor e aí tem E o Ronaldo mandou uma foto outro dia que é criminoso o que o cara fez na obra, entendeu? Quer dizer, faz aquele quadsolite lá, mete concreto em cima e fez um peso. E aí brinca de Lego, entendeu? Até a hora que isso aí cair tem que ter um óbito na obra para o cara ser interditado. Então, quer dizer, da mesma forma que o CREA fiscaliza as nossas locadoras enchendo o nosso saco para ter engenheiro mecânico com RT, que isso tem acontecido em alguns lugares, inclusive teve um caso em Rio Claro, a gente vai estar tentando ver isso, né? E principalmente junto aos órgãos, quem que é o órgão fiscalizador disso, né? Quer dizer, é o CREA, então, opa, vai atrás. Agora, de repente, até, não vou dizer função da associação, porque a gente estava tendo essa conversa essa semana sobre o alcance da associação, que a Alec é uma associação nacional. Então, quer dizer, o problema que você enfrenta em São Paulo, provavelmente na Bahia deve ter o mesmo problema, ou no Sul tem o mesmo problema. Então, quer dizer, o CREA, ele está no Brasil inteiro, né? Então, assim, a gente como associação agora tem esse dever de também fiscalizar os maus locadores, porque não tem sentido o associado pagar a contribuição associativa e o outro locador que está ilegal tá vendo, pode até às vezes acompanhar conteúdo, essas coisas, mas
mas é problemático, entendeu? Então, acho que a gente tem vários tópicos aqui para até tentar condensar Mas, Ale, isso deixa eu só numa te hora. interromper numa coisa. Em relação a preço, a Simone está colocando aqui no chat que ela acha válido ter uma tabela de preço, porque antes de você entrar, a gente estava falando sobre esse negócio do preço, que é uma guerra de preços. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu comentei com eles que com a chuva, uma árvore caiu em cima do meu quiosque, um quiosque de alvenaria, e, enfim, eu até te mandei as fotos, Ale, você viu. Eu precisei, pela primeira vez, usar uma locadora como pessoa física. Vejam bem, que demais. Eu aluguei um rompedor de 15 quilos. Eu me senti imagina, eu analisei realmente o atendimento de uma locadora. Então, como é que foi? O que eles fizeram? Eu pude, sem ser uma cliente fantasma, realmente. Na verdade, quem foi buscar foi o César. E aí ele analisou, ele contou para mim, depois quando ele devolveu, que os caras foram numa sala, testaram para ver se estava funcionando, etc. e tal. Mas houve diferença de preço. Eu liguei em 10 locadoras, tanto para a caçamba quanto para o rompedor. E houve diferença de preço. E o cliente também vai por preço, né? Não vai só pelo preço, vai pelo preço, vai pela marca, vai pelo... Como é que funciona isso? Quer dizer, como é que a gente vai... tinha locadora de tudo quanto era preço. Locadora, sabe assim, fundo de quintal? Essa é óbvio que eu fugi, né? Mas eu fui na locadora que o cara que faz absolutamente tudo na minha casa indicou, falou assim, essa eu alugo todas as coisas lá, eles são ponta firme, etc, e papapá, 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 papapá. Chegou lá, é uma baita locadora, super organizada, super... Fizeram tudo direitinho, mandei tudo pelo cadastro e coisa e tal. Então, eu estou perguntando pelo seguinte, esse negócio da tabela referenciada. Que na hora que você coloca essa tabela na LEC, não é que você está falando tem que ser por X, porque aí você está montando cartel, né? Você não pode fazer isso. Mas você tem uma referência de preço, se você tem aqueles caras que causam dumping de mercado, a gente já conversou várias vezes sobre isso, quer dizer, você tem um equipamento que a média de preço, o aluguel, a diária dele é 200 e o cara cobra 110, esse cara está fazendo alguma coisa errada. Ele está negligenciando manutenção, ele está negligenciando origem, está comprando de origem duvidosa, ele está milagre ele não está fazendo. A gente não tem dados ainda o suficiente para dizer o que está assim. O que você tem hoje é uma desunião tremenda no mercado. Assim, a gente está aqui hoje, 7h20 da noite, fez a divulgação para tentar, nós aqui como associação, ter essa ideia, porque o preço que é aplicado lá em Fortaleza não é o mesmo daqui, por aí vai. É válida a sua sugestão, um preço de referência, como o próprio nome diz, só para ter uma ideia de valor, isso aí pode começar desde a betoneira até o compactador, vibrador de concreto, motor, mas eu acho que até pelo aspecto de associação, o foco de 2021, pelo menos o que eu quero também trazer para vocês, são as novas tecnologias, né? Então, quer dizer, todas aquelas feiras que a gente faz, que a gente estava no começo do ano da área, então, quer dizer, tem muita coisa nova vindo aí, que inclusive eu, por exemplo, tive que parar de importar tudo por causa desse problema da pandemia, né? E tudo mais. Agora, o próprio mercado nacional aqui, se você for ver... como é que a gente pode tentar ver? Tentar sair um pouco dessa coisa do lance só do andaime, entendeu? Ou, de repente, no caso do Ronaldo, é mais delicado porque o forte dele é balancim. E o problema do Ronaldo não é nem problema de preço, o problema do Ronaldo é problema de cadeia. Isso aí, o que ele está concorrendo é crime, entendeu? Não é que eu posso dizer para você assim,
o Alexandre está alugando plataforma fora da norma. Eu tenho que ser penalizado, porque não existe plataforma fora da norma. Plataforma fora da norma, você vai preso. E balancim, a mesma coisa. Então, quer dizer, você está ali jogando com a vida alheia, porque é um preço mais barato. Existia isso há muitos anos atrás com relação à bomba. Então, bomba submersível, você tinha os equipamentos, porque o isolamento de motor de bomba é classe F. E aí você tinha aquelas bombas que não tinha isolamento, que você mata o cara, porque ele vai lá, faz o aterramento errado, liga errado, e o cara morre eletrocutado, porque eletricidade e água não combinam. Então, quer dizer, então, os problemas que nós temos no Brasil hoje, além da concorrência desleal com preços abaixo do mercado, apropriação indébita, receptação de bens, entendeu? Então, tem um monte de aplicativos aí, um monte de coisas aparecendo para fiscalizar essa parte de teoricamente bens, os ativos das locadoras, só que a gente é linha leve. A linha leve, como é que você vai pôr um rastreador numa betoneira? Como é que você vai pôr um rastreador num martelo de 10 quilos? Quer dizer, até essas tecnologias aos poucos elas estão vindo, mas ainda é complicado, entendeu? Fora a dor de cabeça que isso te dá, porque se você está sendo roubado, é porque alguém está comprando isso, entendeu? Então, assim, os próprios fabricantes, DeWalt, Bosch, qualquer um desses grandes, principalmente ferramenta elétrica, é muito difícil jogar a responsabilidade até neles, porque o roubo de material existe no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem, aqui tem, qualquer lugar tem. Então, é uma situação ainda para, assim, a gente podia ficar aqui dias debatendo sobre isso. Acho que a única questão agora é realmente você analisar o quadro, assim, a gente tentar analisar o quadro como um todo. Vocês aqui têm que dar sugestão de quais os equipamentos vocês acham que tem mais problema para a gente poder começar com preço, começando de repente por balancim. Tentar achar um canal aí de denúncia para o CREA, alguma coisa assim, divulgar isso nas redes sociais. Tipo, se você está numa obra, viu alguma coisa que não está dentro da norma, denuncia, entendeu? Porque é errado, pessoal. Isso aí pode ser você amanhã, pode ser um funcionário seu, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que tomar assim, as medidas judiciais cabíveis, né? Porque não dá para a gente estar aqui pagando imposto, todo mundo se matando de trabalhar, e o pessoal fazendo do jeito que quer fazer, porque senão vai vir uma terra sem lei, na verdade, né? Alexandre, deixa eu botar um gancho em cima do que você está falando, que tem um outro fator que está pegando demais comigo, com meus equipamentos, é o cara que opera a balancim. Esse cara tem não tem a mínima condição, ele não sabe nada, e ele pega um fio elétrico, abre o fio, descasca o fio, mete uma tomada e te devolve o fio pela metade, um fio de 120 metros, um fio de 4 milímetros, com 4 vias. O cara fez uma tomada no meio do fio, te devolve e fala assim, olha, eu precisei fazer. Mas você vai me pagar o cabo. Não vou pagar o cabo. Aí dá uma briga. E isso tudo por operação indevida. O cara não faz a coisa por conta dele. O engenheiro fala para ele assim, te vira. E ele tem que se virar. Então, tem todo esse fator que você está falando, que segue em cima disso, que está pegando demais. Outro fator que você falou, que tem que perceber, hoje um metro de cabo elétrico desse que eu te falei agora, custa quase 25 pau o metro. Como é que você consegue igualar um balancinho hoje elétrico para alugar no mercado que os caras estão praticando, custando 1 metro de cabo R$25? Se for um cabo de 100 metros, cara, como é que você aluga um balancinho? O cabo é mais caro que o equipamento. Então, você tem que ter uma elevação periódica do produto que você aluga, como nós todos, no âmbito geral, que sabemos disso. Um carvão subiu o preço, um ponteiro subiu o preço, tudo subiu o preço. E ninguém está se preocupando com isso, cara. Impressionante. Essa conta ela vai chegar, né? Porque eu já estou sentindo isso, inclusive no meu mercado aqui de plataforma, é uma coisa maluca, porque
Tem casos aí, Fortaleza, por exemplo, uma plataforma de tesoura de 8 metros, o pessoal está alugando por R$ 4.000 por mês, o que é assim, isso não existe em São Paulo, você acha por 2.000 aqui, 2.000 e pouco, entendeu? Então, alguém no Brasil está ganhando muito dinheiro alugando equipamento e não é em São Paulo, provavelmente, porque a gente tem esse problema de densidade populacional e densidade de empresa também. Então, quer dizer, o mal profissional ele está no Brasil inteiro e está aqui também, né? Então, a gente já tentou conversar sobre tentar fazer alguma coisa de homologar para vocês. Então, todas as empresas que são associadas à LEC, ter um selo ALEC de homologação, só que isso requer uma estrutura de auditoria, uma coisa quase como um ISO 9000, que é muita responsabilidade. Então, quer dizer, amanhã uma locadora associada que não seguir as normas, a gente também poderia ser responsabilizado junto. Então, tem que tomar muito cuidado nessas horas para não... a gente tem que exercer o nosso papel de inclusive de fiscalizar, porque qualquer um aqui pode fiscalizar, qualquer pessoa tem o poder de polícia para poder não ir lá e prender o cara, mas para denunciar e, enfim, e fazer o lá e falar, você está errado, tudo mais, mas porque os órgãos eles estão aí para fiscalizar. O órgão que fiscaliza a Balancim, acredito eu que deve ser o Ministério do Trabalho, como qualquer outra obra que vai lá e briga porque a betoneira está fora da norma, ou um CREA da vida, entendeu? Então, isso isso é interessante, porque não é só Balancim que está fora de norma, né? Eu vou aproveitar e dar mais uma palavra. O Roberto queria... Ronaldo, o Roberto Bento queria falar um negócio. Vou deixar ele falar só um pouquinho. Eu queria falar disso que o Alexandre falou. A gente pode fazer uma denúncia, como essa que eu fiz uma foto recentemente, eu gostaria muito de ter mais isso. O fator é que o CREA, ou seja lá o Ministério Público, por exemplo, põe um cara de fiscalização, o cara não tem, os técnicos que são técnicos de segurança, eles não têm o mesmo padrão de estudo ou de consciência do equipamento como Balancim na obra que um outro. Um quer de uma forma, outro quer de outra. Eles não têm assim, tem uma norma, tem um procedimento, mas eles acham que o procedimento dele está melhor do que o na norma, ou está pior do que o na norma. Então, isso aí dá um conflito enorme na obra, sabe? Junto com o engenheiro, junto com o dono da obra, uma coisa fora do comum isso. Aqui, vamos escutar o Roberto aí agora. Lower hand, deixa eu... Tá ouvindo? Tô, pode falar. Eu tô vendo aí que o pessoal tá falando do mercado, né? É complicado porque eu vejo assim, abrir uma locadora é muito fácil. Você pega a meia dúzia de equipamentos e você bota lá dentro. O duro é você manter, né? E mais duro ainda é para você sair, porque depois que você entra no mercado, você tá com o seu capital investido em máquina e você não consegue sair com facilidade. E as pessoas às vezes não se atendem para isso. E eu acho que o mercado ele não é mais profissional por conta da gente, né? Porque você vê gente que aluga e ele nem sabe fazer formação de preço. Eu tenho dificuldade de formar preço. Eu tenho o conceito de pegar a aquisição, tira a depreciação, coloca a sua margem e você tem o resultado. Quantos fazem isso para calcular o ponto de equilíbrio da locadora? Não consegue fazer, é dinâmico, né? E o mercado é muito complicado por causa de mão de obra também. Aí tem a mão de obra do mecânico, que nem o Ronaldo falou. Os caras que estão na obra, o engenheiro que está na obra não sabe o que está fazendo, acha que o equipamento ele não tem custo, ele não valoriza o nosso trabalho. Então, virou uma bola de neve, né? Ele não valoriza o nosso trabalho, o nosso mercado não é unido. Os caras roubam máquina, alugam mais barato. O cara, sabe o que ele fala? Meu amigo, eu quero ver a máquina funcionando. Se ela funcionar, eu não quero nem saber, entendeu? Então, é complicado, é um desafio. Mas eu também acho que lamentar não vai resolver, né? Eu acho que a única forma de você combater isso daqui é trabalhando e pensando, né? E as pessoas dando ideia, né? E eu acho que tem que realmente aumentar o custo, porque acho que foi o seu pai, o Alexandre, que falou. O custo de locação numa obra representa 0,5%, 1% do total do custo da obra. É isso. Não, é menos de 2%.
Então, é muito baixo para a gente ficar se submetendo a qualquer tipo de trabalho, né? Mas a gente tem que se impor, né? Tem que se impor, tem que ter técnica para fazer. Eu vejo muito locador que ele coloca meia dúzia de máquina e não sabe fazer conta. Ele tem a garra de trabalhar, ele tem. Mas falta a técnica, né? Falta o argumento para valorizar o trabalho. Então você acaba sendo penalizado, né? Por isso que acho que o grupo aí ele é importante, né? A gente dá a nossa contribuição, mas eu sempre achei, eu tenho que mudar assim, não dá para esperar governo, não dá para esperar ninguém, a gente tem que fazer o trabalho acontecer. Reclamar não vai resolver, tem que saber se posicionar, né? E buscar oportunidade. Oportunidade tem. Vai vir a outra crise, meu, quem tiver preparado vai passar e vai sair mais forte, né? Então entra aquela coisa, né? O mercado tá ruim, mas a gente está fazendo um trabalho certinho, o dever de casa certinho, e eu acho que fica essa reflexão, né? E eu acho também que o mercado está mudando muito. Com a pandemia, a forma de fazer negócio mudou. Esse negócio de ter papel, ter gente, um monte de gente trabalhando, isso está mudando, as máquinas vão mudar. A gente está vendo aí que as baterias, eu também trabalho com plataforma, e o que você falou tem sentido, Alexandre. E as baterias vieram para ficar, não vai voltar. Esse negócio de motor a combustão, você pode ter, não vai acabar, mas vai diminuir. E se você não tiver técnico que saiba ler um esquema elétrico, saber a diferença de tensão com corrente, e parar de dar diagnóstico assim, ó, o equipamento está fraco, não, ele está forte, ele é pesado, esse tipo de argumento não funciona mais. O cara tem que explicar o que é forte e o que é fraco, entendeu? Então, nosso mercado carece de gente assim. E quem tiver uma locadora assim, vai cobrar o preço e o cara vai pagar. Sabe por quê? Porque o cara resolve o problema. Enquanto a gente ficar Exatamente. brigando aí para ficar baixando o custo e entrando na pilha de empreiteiro, de construtora, não vai dar certo. Porque o nosso trabalho representa 1%, mas o nosso trabalho mal feito aumenta o custo da obra dele em 15%, 10%. É essa a visão que eu tenho do negócio. O mercado é bom, mas precisa de gente competente com vontade de fazer acontecer, né? Então, eu acho que está no caminho. Esse que você falou de denunciar é uma ideia, faz uma campanha, né? Vamos denunciar os equipamentos que estão fora do padrão, porque você É, consegue criar uma força talvez maior, né? Era a minha Pô, opinião. Desculpa, eu me não, empolguei. não, as pessoas são muito boas em tirar foto das coisas mais inúteis do mundo hoje em dia, né? E às vezes a gente está na obra, às vezes você está numa obra lá, você vê alguma coisa que é irregular e você não quer fazer isso na maldade, mas eu Não. gosto de tirar foto, eu gosto de tirar foto de mau uso de plataforma porque eu uso nos meus cursos lá, quando eu vou dar treinamento. É, Falar o que o cara está fazendo aqui errado, ó que legal, mas isso que você falou me lembra muito a época que, quando eu comecei, que tinha que contratar um mecânico, você faz o quê? Ah, não sei. Eu falei, então começa no andaime, né? Então, botava ele para limpar o andaime ali e ficava nisso, né? Então, é bem complicado. Hoje em dia, o que você falou, o meio técnico eletricista. Se o cara não sabe ler um diagrama, não sabe fazer essa parte mais técnica, não adianta nem trabalhar. O técnico antigo, né, que antes a gente precisava do mecânico, motor 2 tempos, motor 4 tempos. Isso aí, hoje em dia, você mesmo falou, tem plataformas grandes que já são híbridas, né? Então já vem com um jogão de bateria, um belo do motor a diesel, só que o híbrido no Brasil não tem preço. Então, quer dizer, o híbrido lá fora é a melhor máquina que eles têm. Agora, aqui no Brasil, o híbrido é complicado. As empresas, há muitos anos atrás, acabaram comprando muita máquina a combustão, porque não tinha tanta demanda para máquina elétrica, só que as plataformas hoje, para manutenção interna de galpão, tem que ser elétrica. Se não for elétrica, não entra por causa da combustão. Então, quer dizer, quem se preparou, é igual falou, quem se preparou está nadando de braçada. Quem não se preparou está
E hoje, até com essa história de segunda onda, principalmente com relação na Europa, que é uma das grandes fornecedoras de mão de obra, de material que a gente tem, tá todo mundo em casa lá agora, né? Então, a coisa tá... Não vou dizer que vai ficar pior, né? Mas, conforme eu já mencionei, se você botar um pedido hoje numa indústria de motor, você só tem coisa em maio. Então, assim, como é que a gente vai, assim, se explicar? Da mesma forma, o Ronaldo falou, ele está lá cheio de balancinho, parado, porque o pessoal joga o preço lá embaixo e principalmente, que é o que eu falei, o caso dele já é caso de delegacia. Agora, os outros casos, né, ferramenta elétrica, por exemplo, eu escuto muito pessoal brigar betoneira, compactador, a parte de combustão, né, que realmente sempre foi guerra de preço. Agora, a ferramenta elétrica é o creme de la creme das locadoras, quer dizer, o Leroy Merlin, Sodimac, essas grandes empresas aí, elas não vêm alugar sim, deve ter betoneira lá, tá, mas todo mundo quer alugar o que dá dinheiro, e o que dá o retorno maior. Então, e tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você está entrando num mercado desse de locação de ferramenta elétrica, por exemplo, você vai brigar com locadoras gigantescas. Se você for entrar com balancinho, você vai perder porque você está lutando aí com locadora aí que não devia ser locadora, devia ser outro nome. Então, quer dizer, é muito complicado, mas a gente está aqui também para ter essa campanha, né, que a gente já tinha falado com a Marojo, de inclusive deixar claro para quem vai assistir depois dessa gravação que a LEC, ela é uma associação do Brasil, né? Então, o problema que o cara tem em São Paulo, ele vai ter lá no Nordeste também, e vai ter lá em Cuiabá, e vai ter no Sul. Então, a guerra de preços, ela existe em todos os lugares. A gente pode começar a fazer até uma pesquisa terceirizada nesse aspecto, que as pessoas vão lá, ligam, como se fosse um cliente oculto, até para a gente ter uma ideia real de preços, igual o que a Marô falou, vai ter que chamar lá uma pessoa, liga para 10 locadoras, anônimo, isso aí, você tem hoje esse mercado para locação de pessoa física, eu não tenho números, mas seria interessante ver qual que é a diferença, qual que é o valor que se fatura no mercado privado, né, de CPF, vamos chamar assim, e no mercado grosso, porque no meu caso, quando você vai falar de CPF para mim, eu não sei nem o que falar, isso aí é assunto do Bruno, porque quem aluga para pessoa física é ele. Então, o meu negócio é grandes obras, infraestrutura, eu cresci dentro de buraco do metrô, então quer dizer, cada locador aqui tem uma experiência diferente que está para agregar. A ideia que eu tive com a Marô de fazer essa live é justamente para a gente chegar, de repente, num denominador comum para poder pautar as ações para 2021, porque eu entendo até o lance europeu agora de lockdown, porque lá eles vão entrar no inverno, a gente aqui vai entrar no verão, então quer dizer, historicamente a gente tem uma pausa em dezembro, agora em janeiro, por causa das férias e por causa geralmente é final de ano, mas esse ano não, porque a gente já teve um ano horrível. Então, quer dizer, tá todo mundo querendo trabalhar em dezembro, em janeiro, entendeu? Então, pode ter certeza de que os medidores econômicos vão ser malucos agora nesse. Ale, eu preciso te cortar porque eu tenho algumas questões aqui da Simone e do Adjalmo, que eu acho que eles deveriam falar, não sou eu que tenho que falar por eles, porque não é pergunta, é bate-papo, Simone. Cadê o Adjalmo aqui? Achei. Adjalmo, é bate-papo, não vou eu falar por você. Simone, se você não quiser aparecer, que eu acho... apareceu a Margarida. Então, é bate-papo. Oi, tô aqui. Não vou colocar aqui o que eu... E, Mônica, o que a Simone vai falar... o que a Simone vai falar é a tua praia, tá?
Então, aí você responde para ela, vai, Djalma, dá uma falada aí do que você falou sobre união, meu amigo, por favor. Fala, querido. A bola está com você, por favor. Eu anotei alguns pontos interessantes que os colegas colocaram aí, né? Eu coloquei preço aqui, mas tem mais 2 pontos rápidos. Preço, a gente vem sempre falando nos grupos, aí, o grupo do Douglas, em vários outros grupos. E a gente tem que valorizar. Nossa, o colega acabou de colocar aí a falta de profissionalismo que está acontecendo com os balancins, que acontecia com os andaimes, e é verdade, o Alexandre Forjas colocou isso bem, os andaimes de serralheiro comparados, precisa de fiscalização, e é um crime isso, é difícil de combater. Por outro lado, a gente precisa se valorizar, se todo mundo começar a baixar preço. E a gente entra numa crise mínima que seja, não seja uma segunda onda, que seja um pequeno infarto. A gente já passou por um problema aí, graças a Deus, muitos de nós estamos em pé e, graças a Deus, com a demanda subindo bem. Porém, a gente precisa se valorizar. Eu acho que todo mundo, o pessoal que está na LEC, outras organizações, o pessoal tem um nível bem legal de qualidade, tanto dos equipamentos como do atendimento. E tenho vários concorrentes meus aqui que eu visito e que são excelentes e a gente troca muita informação. Preço, eu discuti agora com um colega meu aqui da M Locações de Mogi, ele falava, né, sobre a gente não tem que entrar numa guerra, né? Sempre vão ter aqueles pequenos, como o colega colocou, que não paga imposto, que não tem ideia nem qual é a marca do andaime que ele tem. Mas se a gente abaixar e entrar na guerra, não, ele fez 20%, eu vou dar 22%, onde nós vamos chegar? Eu acho que nós, né, eu não, e vários colegas que tem aqui da Casa do Construtor, a gente assumiu um ponto. Eu não vou endereçar o mercado todo, né? A gente sabe que você não vai pegar 100% do mercado. Então, você precisa valorizar o seu equipamento, dar uma boa manutenção, cuidar bem, como o colega falou, tratar bem, manter coisas dentro das normas, dar manutenção e manter seu preço, um preço justo. Para quem sabe fazer a precificação, fazer um preço justo e não cair na do concorrente. Eu acho que vai ter espaço para todo mundo, mas se você sacrificar a margem num momento onde você pode ter uma segunda onda, mesmo que seja pequena, ou em qualquer... Nem vamos falar de vírus, de uma crise política ou qualquer coisa que aconteça, você tem que preservar um pouco da sua margem. Eu acho que, senão você trabalha por trabalhar e fazendo um excelente trabalho, mas trabalha por trabalhar porque você tenta concorrer com pessoas que não compram não usam nada dentro das normas, que não pagam impostos, que usam equipamentos de origem duvidosa, né? Esse é o primeiro ponto. Sobre peças, a colega colocou aí, eu não me lembro o nome, não me lembro pelo óculos aqui, eu estou vendo um movimento que eu acho assim, vários colegas já falaram, do preço dos equipamentos está impossível, né? Você não pode pegar, não vou citar qual equipamento, mas teve equipamento que dobrou de preço em 4 meses, dobrou de preço. E eu não posso dobrar a diária dele, né? E eu tenho 2, 3 parados, 4 parados dele, eu vou falar, bom, tá me faltando, eu vou consertar. Eu tenho equipamento novo para comprar pelo dobro do preço, e eu preciso de 2 peças e eles não têm para fornecer. Ou tem peças, vai chegar daqui 4 meses. Eu acho que é um ponto para a gente, todos os colegas endereçarem junto, a gente pedir que todos tenham um mínimo de estoque de peças, né? Eu sei que eles também passaram por uma crise, eu entendo muito bem isso, que os fornecedores também são como nós, eles são empresários, mas não adianta ter só equipamentos novos, nós precisamos de peças de reposição para repor nosso estoque, né? E sobre baterização, eu só quero colocar um pensamento. Baterização é inevitável, mas é só lembrar das impressoras. Impressoras eram impressoras de agulha lá em 1900 e pouquinho, daí elas vieram as impressoras laser, e aí veio aquela jato de tinta. E a minha ex-esposa, ela trabalhou nessa área.
e conheceu. E tem vários fabricantes que vocês podem comprar até hoje por um preço. O preço dela, já pela revenda, que é depois do distribuidor e tudo, é abaixo do custo do fabricante. Qual é a mágica de eu ter um equipamento que já na terceira parte lá, que é na revenda, depois do distribuidor, ele é mais barato que o custo de produção de quem produz a impressora? Simples, insumo. Cartucho. A vender Cartucho. de tinta. Aonde ela vai tirar o seu dinheiro? Quem já tentou comprar de algumas Cápsula de café. cápsula de café, a máquina não custa só o que eles te vendem, mas a impressora é um negócio importante. Se você tentou, aí começou o pessoal que enchia os cartuchos. Os cartuchos, eles alimentam até hoje os grandes fabricantes de impressora. Acreditem, o preço de custo de fabricação de uma impressora é muito maior do que você paga num Carrefour. Então, aonde está a tábua de salvação de muita gente que foi tendo as margens achatadas? Meu concorrente lançou o mesmo martelete que eu lancei, o outro também, só que ele tem uma eficiência operacional maior, ele baixou o preço, minha margem está desse tamanho. Onde eu vou tirar margem? No insumo, né? Eu vou ter baterização e logo vai acontecer o que aconteceu com os cartuchos. Vão aparecer os cartuchos paralelos e as baterias paralelas. Então, isso é só uma reflexão sobre de onde vem o lucro de cada um, até onde eu aposto, né? E hoje já conseguiram milagres com a performance de alguns equipamentos que dão uma performance de horas funcionando com a mesma bateria. Não foi o caso das roçadeiras no começo, que algumas roçadeiras foi um fiasco, né? Durava meia hora, uma hora, e a gente loca uma diária, a gente não loca por hora, né? E tem também o trabalho, o locador já tem as peças que ele tem que vão junto com os equipamentos, desde uma chave de boca ou outra coisa que tem que voltar junto na locação. Você tem o problema das baterias. Muitas pessoas já me relataram que começou a colocar muita máquina de bateria, o cliente vai lá, aluga uma máquina específica. Você tem essa máquina da Bosch? Se você não marcar muito bem a bateria e não sei o que, tem o problema também da troca, né? Eu já sofri isso até com martelete elétrico, que as pessoas alugam para trocar as peças. Imagina com esse tipo de coisa, com a bateria que é um item solto, né? Então, é só uma reflexão que eu estou colocando aqui sobre baterização, até onde eu consigo também transferir o preço de tudo isso, do custo da bateria. A bateria não dura para sempre, até onde eu reponho esse custo no meu preço. Porque hoje ele está legal, eu faço o preço, mas a bateria acaba daqui 1 ano, sei lá, vida útil de 2 anos, como é? Então, era só isso que eu queria falar dos 3 pontos aí. Obrigadão, Adjalma. Viu como você colaborou? Posso falar? César quer falar. Beleza, César. Posso falar? Aí é Simone, depois Simone, tá bom. Posso falar então? Fala, César. Pode. Bom, só assim, alguns talvez não me conheçam, eu estou em São José do Rio Preto, 440 quilômetros de São Paulo. E as dores que vocês falam aí que estão na região são as mesmas nossas. E as dores de 10, 20, 30 anos atrás são praticamente as mesmas de hoje. Poucas coisas mudaram, né? Só assim, vou pontuar algumas coisas. Com relação à fazer uma tabela de preço, Alec, talvez poderia fazer uma tabela em porcentagem. Alguns colegas aí trabalham com plataforma também, e a plataforma, eu lembro que nós fomos ver para trabalhar com plataforma, era de 4% a 7% do valor da máquina. Altamente interessante. Hoje fala-se 2%, 3%, no máximo que consegue. Então, assim, talvez para a tabela é um negócio interessante. Bom, agora comentando um pouquinho assim sobre essa segunda onda do Covid, aí, dessa pandemia que nos preocupa bastante, como vocês comentaram, março, abril foi muito ruim. Eu acredito não vai vir, tá aí a segunda onda. Só que assim, nós estamos no verão e eu acredito muito na vacina. Ontem eu estava até numa reunião com um amigo que tem uns amigos os brasileiros estavam na China, eles vieram já foram vacinados já na China, chegaram no Brasil vacinado e diz que a vacina lá já está rodando já. A gente não fica sabendo o que acontece lá, né? São muito fechados. Então, assim, eu acredito que, devido ao verão e à vacina, a segunda onda chega, mas vai ser um pouco mais tranquilo
e mesmo porque a insegurança nossa da primeira onda foi a maior dor que nós tivemos, né? Então, estou acreditando assim no mercado. O mercado está legal, só que eu acho que não é tão bom essa loucura que está de material, faltando andaime, faltando as coisas todas. Isso daí, uma hora a conta chega. Isso daí não é sadio, nem para a locadora, nem para o fornecedor, né? E com relação à empresa, assim, sei lá, o que a gente observa, né? Eu acho que a gente tem que pensar, olhar internamente e olhar externo, né? Internamente, eu tenho assim uma preocupação muito grande, sempre ter uma empresa muito enxuta, porque o que vem acontecer a gente não sabe, né? Pode acontecer, como veio a pandemia, pode chegar um concorrente do seu lado muito forte, pode aparecer um monte de concorrentes não profissionais, que eu acho que, assim, quando chega um concorrente forte e o não profissional é pior do que o concorrente forte, na minha opinião. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho assim, a gente aqui tem priorizado muito no atendimento, no fortalecimento da fidelização com o cliente, no profissionalismo das pessoas que estão na frente do atendimento. A gente sempre tem como melhorar um pouquinho o nosso profissionalismo. Então, assim, e equipamentos de boas qualidades, tá? Eu acho que custa um pouquinho mais, às vezes, para você preparar o material, mas também é um ponto, assim, bastante importante. Então, olhando, assim, internamente a estrutura da sua empresa, eu acho que a gente tem que pensar desta forma. Olhando um pouquinho a parte externa, tem alguns concorrentes que eu proibi deles falarem o nome da empresa. Porque se eu for comparar com o seu Zé lá da esquina, que compra a máquina roubada, que só não tem nada certo, aquela loucura toda, eu vou fazer o quê? Eu vou ser igual a ele, eu vou estar no nível dele. Então, assim, eu sempre me preocupei muito com esse tipo. Eu sempre digo, pô, mas o cara está fazendo a betoneira, portanto. Hoje, eu só não falo como eu proibi. Ó, se for falar dessa pessoa, não fala. Então, assim, o que eu penso, o que a gente tem feito aqui na região? A gente tem pego quais concorrentes que são parecidos com a gente, que tem um profissionalismo, que dá para conversar, que dá até para tomar um café, ou mesmo por telefone, e tentando fazer. Às vezes, se você pegar esses concorrentes que têm o nosso nível, dá aí 70% do mercado, 60%, 80% do mercado. Porque essas picaretas é uma quantidade pequena, porque um morre, outro nasce e vai indo. Então, assim, a gente acabou optando em falar com poucas pessoas, mas pessoas, assim, que têm um profissionalismo, que têm uma qualidade, e isso daí tem dado resultado, sabe? Fazer acordo de preço, isso é muito difícil, não existe. Mas, olha, um lobby assim, você ligar, ô, meu amigo, ó, minha betoneira, eu subi R$30 nela, tá? Aí liga para o outro, ó, subi e tal. Então, isso daí eu acho que tem dado um resultado legal. É um trabalho meio de formiguinha, é um trabalho de degrauzinho por degrauzinho, mas, assim, tem dado um resultado bastante interessante. E essa conversa entre a gente, né? Eu acho que é muito importante mesmo achar pessoas iguais. E quem realmente, como vocês comentaram do caso do Ronaldo com os balancinhos aí e tudo mais, infelizmente, os órgãos, a gente vê cada absurdo aqui. Eu trabalhava com cadeirinha até um dia, na frente da fiscalização lá do prédio deles, lá, o cara descendo de corda, subindo, eu liguei lá, falei, ó, chega, não dá. Então, assim, tem coisa que, infelizmente, a gente fica desesperado. Mas eu penso dessa forma, gente. Eu estou assim, eu acho que o mercado, nossa tendência é dar uma profissionalizada um pouquinho mais, mas é dar o grande atendimento para o cliente mesmo. E tem pessoas que não vale a pena a gente ficar quebrando a cabeça, não. É gastar energia à toa. Temos que ter como referência os maiores todos aí e acreditar. E eu acredito nesse mercado. Esse mercado de locação é um mercado que a gente se apaixona, né? Então, um dos amigos... Ô, César, convida esses locadores para a próxima Alec Talks, para eles baterem um papo com a gente. Ah, legal, vamos convidar. Mesmo que eles não sejam associados à Alec, para eles conversarem, para a gente ouvir deles também. Sim, sabe, de repente, é aquela coisa que o Adjalmo falou, essa palavra está tão batida que a gente, sabe, banalizou. União, juntos somos fortes e coisa e tal, banalizou, ninguém mais ouve, né? Sabe aquela coisa ninguém mais ouve, mas é real, né? Quando o Ale fala de que da Alec ser nacional,
Por que a gente precisa ter mais locadores? Para ter mais verba? Não, porque a LEC não tem fim lucrativo nenhum. Tudo que entra é revertido para ações para os locadores, porque ninguém tira nenhum de lá, né? É porque quando a gente tem maior representatividade, a gente consegue entrar no Congresso e fazer um deputado ouvir, né? A gente consegue ter conquista para o setor, mas isso a gente precisa de representatividade. Então, não adianta a gente ficar concorrendo com o grupo, a gente precisa ter que os locadores entenderem a importância de estarem ligados numa associação para a gente ganhar massa. Então, não é briga, disputa de poder, disputa de, eu quero, pelo amor, não tem isso. Então, essa força, essa massa é que precisa ter. Eu estou assistindo uma série que chama Borgen. Se vocês não assistiram ainda, vale a pena. É a política na Dinamarca. O que a gente aprende ali, como funciona a coisa, vale a pena assistir. Vale no Netflix. É uma Borgen. Posso dar uma sugestão assim bem útil? O Bento falou muito bem, o Alexandre Forjas falou muito bem da questão de equipamentos de qualidade. Talvez a LEC fazer uma campanha no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, orientando o cliente final. Porque o que acontece? Quando o cara vai alugar um carro, ele quer uma Mercedes para ele. Ele quer um carro com ar-condicionado, ele não quer um carro top. Às vezes, quando ele vai alugar para um funcionário dele, aluga um carrinho ali básico, sem ar, o cara vai trabalhar no calor. E tem essa cultura na construção civil. O que acontece? A pessoa que vai alugar para o pedreiro, é o pedreiro que vai trabalhar, eu vou alugar o mais barato. Aqui na minha construção, quem vai trabalhar é o pedreiro, eu vou alugar o mais barato. Então, de repente, fazer uma campanha assim. Se você, quando vai alugar um carro, você quer um carro com ar, com tecnologia, por que você aluga um equipamento ruim para o seu pedreiro, para o seu funcionário? De repente, uma campanha voltada para o cliente final. Porque realmente o Alexandre está certo, tem muita diferença de equipamento. Às vezes você tem um equipamento com manutenção, com qualidade, que não dá ruído para o operador, e o cara vai lá e aluga um equipamento que está dando risco elétrico, com excesso de ruído, com excesso de gases tóxicos, no caso de motor a combustão, e ele está alugando alguma coisa mais barato que está fazendo mal para a vida do funcionário. E eu acho que seria uma boa, de repente, a LEC fazer uma campanha mesmo para o cliente final, para o pessoal verificar ali o que tipo assim, alugar uma coisa de qualidade para o funcionário, né? Mostrar que isso custa menos de 2% da obra. O que vocês acham? A gente tinha falado de montar uma campanha nesse sentido, porque no caso da Formec lá, se eu não me engano, são 23 equipamentos e aí isso varia de locadora para locadora, né? Então, são 23 equipamentos principais e aí vai subgrupos mudando. Isso aí no último balanço lá que eu vi, eu tenho esses números a título de exemplo, né? Então, cada locadora tem a sua especialidade, né? E tem o seu foco. Eu tinha mandado até uma mensagem para a Marô de fazer tipo uma locação legal, Alec, bem nesse tema mesmo, assim, né? Uma coisa com dicas, né? Orientações sobre se você sabe se você está alugando equipamento legal, você sabe se você está alugando equipamento dentro da norma, porque a gente pode mandar cartilhas junto, né? Junto do associado, porque aí facilita. A maioria das vezes o associado não tem uma estrutura de advogados e tudo, assim, eu me formei em direito, mas né, então assim, isso acabou calhando, mas tem gente que acaba entrando, meu pai é engenheiro, ele sabe mexer em máquina, não vai ver essa parte legal. Então, hoje em dia, desde a proposta que você envia para o seu cliente, até o aceite da proposta, até o lance da assinatura do contrato, que eu conversei com a Mônica na semana passada, na live que a gente fez, o DocuSign, no dia ela até comentou do outro, tem o outro, acho que é a Assist, que é o que a Syslock usa lá, que os outros softwares usam, que no aspecto do estelionato a gente já está muito mais protegido do que há 15 anos atrás. Agora,
no aspecto do equipamento roubado ou do equipamento, principalmente do equipamento fora de norma, o aspecto do preço ele ainda é o fator determinante na hora de você mensurar se o equipamento ele é ilegal ou não, porque aqueles valores que estão absurdamente baixos, tem que desconfiar. Se você, como locador, ou nós como associados, se essas denúncias começarem a ser feitas, começa como uma pedrinha no oceano, mas daqui a pouco aquilo vira um tsunami, porque o brasileiro, a gente tem esse problema do preço aqui, né, dessa coisa, dessa briga, mas tem muita gente honesta também, entendeu? Tem muita gente que como nós, está de saco cheio disso e quer mudar, né? Só que ninguém sabe como. A própria parte dos furtos do grupo que a gente tem de fraudes lá, muita gente não tinha essa orientação de, olha, se roubarem alguma coisa sua, tem que fazer o BO. Se você não faz o BO, a polícia não tem como fomentar dados para saber que, por exemplo, numa região, sei lá, Zona Sul de São Paulo, estão roubando mais compactador do que na Zona Norte, por exemplo. Então, tudo hoje são dados, né? Então, assim, as locadoras são maiores, tem mais locadoras do que há 10 anos atrás. Você tem, conforme o César mesmo falou, há 40 anos atrás já tinha gente roubando máquina, entendeu? Então, quer dizer, o estelionato, ele não vai acabar. O furto, ele não vai acabar. Mas o que vai acabar se você tiver boas práticas, como a gente gosta de falar, né, boas práticas de locação, eu acho que essa reunião pode ser o início de várias conversas futuras, entendeu? Porque não adianta quero vender um negócio para você, ninguém quer comprar nada, a gente quer solução, a gente quer entender o que está acontecendo para ter que, eu vou ter que ir lá fazer um banco de dados para o negócio. Não, eu preciso, a LEC, graças a Deus, hoje, entre trancos e barrancos, eu tenho orgulho de falar, a gente é a maior associação de locação do Brasil. Assim, a gente fala, a LEC é do Brasil, a LEC é do Brasil, a gente está em 19 estados, então a gente é do Brasil. Então, assim, a gente só precisa ver aonde não estamos para ir atrás. Agora, pregar a desunião, pregar o furto de equipamento, principalmente esses equipamentos fora de norma, pessoal, quer dizer, ano que vem a gente tem uma NR18 aí que vai entrar em vigor em fevereiro de 2021. O pau vai comer nas obras, meu. O pessoal vai chegar assim, ó, tá legal, tá dentro da norma, vai ser quase que um Natal antecipado para fiscal. Então, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho assim, agradecer até a presença de vocês, a gente vai conversar, tem muita novidade para o ano que vem. E a Marô... Não vai agradecer, não. A Simone vai fazer. Ela precisa falar, ela já está com a bandeirinha na mão. Já faz muito tempo eu aqui sofrendo, mandando WhatsApp para você. A Simone está esperando e você não vê o meu WhatsApp. Não vou demorar muito. Não vai agradecer nada, não. Não, eu só queria saber. Posso, com você, a peteca agora é com você. Não, eu queria saber, já que estamos reunidos, como é que vocês estão fazendo na questão da inadimplência, né? Porque crise, nós todos estamos passando a crise, né? Nós como locadores, temos fornecedores que estão em crise, e tem o nosso cliente que também está em crise. Então, por um lado, você quer ajudar o cliente, mas por outro lado, você não pode deixar de receber, que também você não é instituição de caridade, né? Então, eu sinto que nós estamos entre esse setor e como que que jogo de cintura que a gente vai ter que ter agora e daqui para frente para resolver isso, porque eu não quero processar o meu cliente, eu não quero brigar com ele, mas eu quero receber. Eu não quero perder o meu cliente, mas eu preciso dele, entendeu? Para continuar de pé. E eu queria saber como que vocês estão lidando com tudo isso? O que vocês estão fazendo? Qual que é o pulo do gato? A Mônica pode responder a sua pergunta. Libera o som. Espera aí. Acho que não está saindo o som dela lá.
Mônica está sem som. Thaís, você pode responder, Thaís, também. Nossa, jogaram para mim, né? Eu com a doutora Mônica. Primeiramente, a gente fez uma live sobre cobranças e como que a gente... Foi bem no início da pandemia, como conseguir recuperar crédito, cadastro. Uma das coisas que a gente vem falando muito é referente ao cadastro, né? A inadimplência começa no cadastro. O cadastro que não é bem feito, ele gera todo um problema. Por quê? Eu pego pelo menos 3 referências comerciais. E aí você tem um parâmetro de quantos dias o seu cliente costuma pagar, se ele é um cliente já problemático ou se ele já consegue, ou ele paga sempre em dia. Então, se ele é um cliente problemático, você não vai conseguir colocar 28 dias para pagamento. Você vê a média de atrasos dele e joga, né, com um período menor. E assim, o cadastro ele vai dizer muito sobre se o cliente vai te dar um problema ou não. Se já é um cliente antigo e que está pedindo uma prorrogação, com dificuldade de pagar, eu acredito que tem toda a negociação na questão de você ajudar o cliente a te pagar, né? Dar opções para ele nesse quesito. E depois, se não conseguir nenhum tipo de negociação com o cliente, você coloca numa terceirizada, que é o que eu fiz, inclusive depois da live, com a Paloma, que é da Inove, e tenho tido um resultado incrível. Já está com áudio? Agora estão me ouvindo? Agora sim. Desculpa, eu sou um tanto analógica, tem que ter umas aulas com meu filho. Deixa eu falar algumas coisas para vocês. O Ale, você falou do documento assinado digitalmente, o que eu e o rapaz Roberto da Cisloc comentamos é do Authentic, que é um que eu acredito que é mais em conta do que o DocSign, que acho que é o que você utiliza. Outra coisa que você comentou, que eu anotei aqui para eu não esquecer, sobre a importância, gente, de boletim de ocorrência. Não sei se vocês acompanharam, na semana passada, nós documentamos, segunda-feira agora, nós documentamos que na semana passada houve um furto na nossa filial da Conceito Locadora lá de São José dos Campos. Foi feito um BO, da forma que manda o figurino, né? Até porque seria ironia não ser feito, se a gente fala tanto, né? E a diretora tem locadora e não fez, né? Então, foi feito o boletim de ocorrência. Ontem, no finalzinho do dia, em primeira mão, falando para vocês, a polícia ligou e hoje foi retirado, nós recuperamos as máquinas. Então, assim, certamente, se não tivesse o boletim de ocorrência, isso não iria acontecer, tá? Então, é muito importante. E agora eu vou falar de cobrança. Simone, é a Simone que fez a pergunta, né? A Thaís, ela super domina o assunto também, né, Thaís? O que a Thaís falou é basicamente o que eu vou falar também. O que eu tenho percebido, na verdade, não é nem chegar às vias de fato da cobrança. Como cobrar. O Ronaldo tinha falado anteriormente sobre como cobrar equipamentos, peças de equipamentos que foram danificados, né? A gente tem muito cliente que é bacana, mas tem muito que é filho da mãe, né? Sendo simpática. Eu tenho que me controlar, Marô, para falar bonitinho, né? Mas, assim, eles acabam... Você é chique, Mônica. Excelente. Eles acabam usando alguns artifícios para não pagarem. E aí eu tive já casos que o cara fala assim, não, mas no Código Civil fala tal coisa. Desculpa, no Código de Defesa do Consumidor fala tal coisa. E aí eu falo, olha, a nossa locação, ela se embasa no Código Civil, que é totalmente diferente, não é no Código de Defesa do Consumidor, o que traz para a gente uma certa tranquilidade e, ao mesmo tempo, não. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, ele vê praticamente serviço, venda. A locação em si é um negócio à parte, tem uma lei específica e é no Código Civil que a gente encontra a proteção para o nosso negócio.
Então, o que eu sugiro? Está dando trabalho? Faz sim uma notificação, faz um orçamento, manda e-mail, liga, registra de alguma forma, com confirmação de leitura, de entrega, com tudo que cabe, com tudo que você possa se munir de documentação para, se amanhã precisar fazer, ainda que seja uma cobrança extrajudicial, você tem embasamento para que você tenha mais chances de recebimento. Fez isso, dá 72 horas para ele responder. Ele não respondendo, considera como aprovado, emite a nota, o recibo, como cada um faz, né? Tem empresas que não emitem nota fiscal. Acredito que a Casa do Construtor é uma que não emite nota fiscal nem de indenização, nem de manutenção. Então, emite o recibo e manda para frente, né? E finaliza. O que eu acho que não é legal é você continuar ali fazendo a renovação mês a mês, sabendo que você não vai ter resultado naquilo, né? Então, isso é uma coisa. A outra, quando de fato aquilo virou cobrança, o cara realmente não vai pagar, eu acho que a Thaís colocou bem na live da semana passada. Se você tiver oportunidade, Simone, dá uma olhadinha tanto na live que a Thaís falou, que foi feita no início da pandemia com a Paloma da Inove, quanto da semana passada, que eu coloquei uma linha do tempo. Essa linha do tempo, para mim, ela faz muito sentido. Eu acho que ela é importante. Se vocês puderem adotar na locadora de vocês, na medida do possível, eu acho interessante. Por quê? Essa linha do tempo, ela te dá um norte. Você coloca aqui, durante 60 dias eu vou ficar com essa cobrança dentro da minha locadora, e tem locadoras que são pequenas, né? Não tem um setor de cadastro, um setor de cobrança. Eu concordo plenamente com a Thaís, que você começa a diminuir os riscos, não só do golpe, mas da inadimplência também no cadastro. Tem que ter um cadastro bem feito. Se você tem poucas pessoas que não dá para setorizar, não tem problema, mas organiza. Fala, você responde por isso, por isso e por isso. E aí cobra daquela pessoa. Então, feito isso, você vai deixar ali por 60 dias. Essa pessoa vai ter que mandar e-mail. Sempre a gente orienta, na live da Thaís e da Paloma, elas deixaram isso muito claro, que tem que ser algo suave. Ninguém deve porque quer. Tem uns que são mais sacanas, sim, mas a maioria não deve, não está contente, não está numa situação confortável devendo. A pandemia trouxe isso. A gente está sofrendo cada vez mais, né? Então, assim... eu sinto isso, que tem muitos clientes que vinham, né, com uma regularidade de pagamento e, de repente, quebrou, está quase que fechando porta. Então, é uma situação difícil também para se fazer essa cobrança, né? A gente até entende tudo, mas a questão é até quanto tempo que eu vou conseguir suportar isso, né? Outra coisa, na questão de terceirizar esse trabalho, vocês têm alguém aí conveniado, o Aleco, ou é você? Quem que é que poderia, assim, dar um auxílio, se a gente quisesse contratar uma empresa para nos ajudar nesse sentido? Quem que vocês sugerem? A linha do tempo são 60 dias de cobrança administrativa, isso ficaria aí. Você vai ter casos que você, em 7 dias, você vai dizer, eu não quero mais isso aqui. E aí a Inove é uma empresa onde eu tenho parceria. A Inove Cobrança é uma empresa de cobrança especializada, só atende locadoras, que a Thaís acabou de comentar, que está trabalhando com eles, com a Paloma, com as meninas lá, e está gostando, né, Thaís? Inove, né? Sim, a Paloma é sensacional, né? Coloca o contato aí para a gente ver o contato, qual que é? O site, telefone? www. Eu vou pôr aqui no chat. Isso, o telefone legal. Eu não sei decor. A Paloma O site é bem bonito, viu, Simone? Oi? O site é bem bonito. Então tá bom. Legal. E aí, Obrigada, mesmo Simone, mesmo você colocando, eu só vou concluir a questão da linha do tempo. Mesmo você colocando numa empresa de cobrança lá, ela, como é especializada, então trata de uma forma muito direta e tem tido, de fato, ótimos resultados. Mas pode ser que aconteça que não. Você também, na minha opinião, você tem que colocar um período, sabe? Eu acho que tudo que você mede, tudo que você determina como prazo, você acaba tendo um resultado melhor. Então, a própria linha do tempo da Inove, elas colocam lá 6 meses, né? Foi estipulado que são 6 meses. E aí, sim, depois, a Inove não recebendo, aí até advogado sofre para receber depois. Tá? Então, complicadíssimo isso, né? Tá ok, então. Obrigada.
Mas você falou bem, tem que ter uma certa humanização nesse momento, né? Tem que ser humano, não adianta querer ir lá metendo o pé na porta que não vai resolver, né? Ou como diz o meu amigo, paga quem é mais chato e quem liga mais, né? Geralmente, né? Então a I9 vai ganhar. Que vai ligar. Então a I9 vai ganhar. Não vai me ligar, cara, não aguento mais. Vamos torcer e fazer figa. Não, então contrata a I9. O meu namorado tá com alguém devendo para ele. Aí eu falei, a Mônica fez uma live da I9, que é cobrança e coisa e tal, eu peguei e apresentei. Jesus, amado, a Paloma fica no pé da moça, a moça... Bom, eu sei que hoje a coisa acho que está se resolvendo. Oh, que beleza. Que bom, que ótimo. Que beleza. Isso aí, obrigada. Uma coisa, você tem que ajudar o cliente, dar possibilidades do cliente te pagar. Assim, isentar juros, parcelar, junta um montante, congela aquilo, parcela, fala, olha, quanto você consegue me pagar? Eu também tenho fornecedores, mostrar para ele que você também tem responsabilidades, porque isso é muito interessante. Eu tive um cliente que ele teve um puta de um problema, eu falei, tá, eu quero te ajudar a resolver os seus problemas, porque aí você consegue ter crédito no mercado. O que a gente pode fazer para nos ajudar? Porque eu também preciso receber. E aí eu fiz uma negociação com ele, isentei juros, pagou em 6 meses, mas pagou. E hoje ele continua sendo meu cliente e voltou a alugar. Ele falou, Thaís, eu não tenho mais obras, não tenho o que fazer. Eu estou pagando do meu bolso. Eu falei, ok, quanto que você consegue por mês? E aí eu ia baixando os títulos dele, fiz toda uma nova negociação e fui levando assim, e continuou meu cliente. E assim, você dá possibilidades do cliente te pagar, perguntar para ele qual que é a forma que ele consegue, é muito legal. E outra coisa, começou a inadimplência, não fica renovando, retira o equipamento, porque é que nem cartão de crédito, vira uma bola de neve. Então, assim, é uma coisa que você tem que fazer, assim, viu o cliente dando problema, não pagou 1, 2, 3 notas, tem equipamento lá, fala, olha, não consigo deixar o equipamento aí. Retira o equipamento numa boa, se não der numa boa, abre boletim de ocorrência, faz busca e apreensão, ou emite a nota de indenização também, que é uma coisa que eu já tinha adotado antes da live, e também, olha, joga na empresa de cobrança, uma hora o cara precisa limpar o nome, uma hora precisa de crédito, ele vai te procurar. Então, assim, facilitar o crédito, o pagamento das coisas vai te ajudar muito nessa situação. Queria falar um pouquinho. Na relação dessa tabela de preços que foi proposta aí, que o Alexandre falou, eu acho válido, eu acho legal, mas a gente entra meio que numa utopia, né? Que a gente conversa isso aí. Na verdade, nossos pais aí, o pai do Alexandre, o pai do Bruno, isso aí sempre foi muito conversado, né? Desde sempre, desde a fundação da Alec. E eu acho meio utopia. Mas, assim, eu entrei para a diretoria e quero ajudar a Alec para a gente mudar conceitos, né? Eu acho muito legal a gente fazer, sim, uma lista de preços e como sugestão para as locadoras. Até para a gente ter uma união, a gente poder trabalhar. Eu estou até olhando para o Douglas aqui, não tem como não olhar e dar risada para esse cidadão aqui, né? E ele está fazendo... Fala para ele que merchandising custa, tá? Ele está fazendo, mas assim, eu acho muito legal, por exemplo, eu vou dar um exemplo, quem trabalha com ferramenta Deloitte, por exemplo, a Deloitte tem uma lista de preço de peças, onde ela tem a sugestão até para venda dessas peças. Então, eu acho que é muito legal, e pode trabalhar até em cima disso aí, mais ou menos dessa forma. Então, eu acho a lista de preços de equipamentos, a gente seria legal a gente poder trabalhar e dar como sugestão para todos os locadores. É isso aí. Sabe que eu pensei na lista de preços, não só para os locadores, eu também pensei a lista de preços para o construtor, quando poder acessar e ter uma noção. Porque se ele sabe que um equipamento, a diária de um rompedor é de 95 a 120,
a variação, e alguém aluga para ele por 70, ele sabe que ele está alugando ou um equipamento frio, ou um equipamento que está fora das normas, ou um equipamento que não é revisado. Então, é por conta e risco dele, porque não dá para fazer milagre. Então, assim, quando eu pensei numa lista de referência de preço, foi para fazer uma campanha, na minha cabeça foi mais para uma campanha para o usuário, para o construtor, para o empreiteiro, para a pessoa física, ter uma noção de quanto as coisas custam. E fazer uma campanha de conscientização com esse usuário de que por que as coisas custam isso? Porque a gente trabalha com manutenção preditiva, com manutenção corretiva, com equipamentos de última geração, tecnologia e atendendo às normas. Quem não faz isso que faz milagre, e milagre custa. Custa a vida do cara que você está pondo para trabalhar. Ô, Marô. Então, essa campanha que o Douglas fez agora, que o Grupo dos 13 fez com um filme, em que ele fala do preço, que está muito legal, a gente pode fazer uma campanha conjunta em relação a isso. Então, a gente pode... Eles estão fazendo isso mostrando redução de preço não é milagre, não dá. Você está o Antônio mencionou sobre o lance da cartelização. Isso aí depois eu vou estudar com a Mônica direitinho, porque há uns anos atrás tinha aquela revista Pini, eu acho, que vinha com aquela tabela. Era da editora Pini. A época que a gente ainda ia atrás de obra com guia na mão, né? Então ia com guia na mão e o guia, então, e eles tinham eu não sei como eles faziam, mas eles tinham lá o valor, betoneira São Paulo, betoneira interior, porque a precificação na capital é diferente do interior, entendeu? E o lance que você falou da diária, ele é muito interessante, porque eu não sabia o que era diária até poucos anos atrás, quando eu estava conversando com não sei quem, falou, porque interior é diária. Quanto é a diária sua? Eu falo, que diária, meu? Não alugo diária, alugo mensal. Então, é muito... o que eu falei, obra de infraestrutura, medição, grandes volumes, preço pequeno, pessoa física não. Diária, valor, teoricamente, é uma rentabilidade maior, né? Só que agora, com toda essa quantidade de locadoras e players grandes vindo para locação, eu vejo isso como um lado bom, porque uma Leroy Merlin não vai alugar equipamento roubado ou uma Sodimac, mas a gente tem que tomar cuidado com os maus locadores. E esses, na verdade, a gente não vai falar nome, mas a gente sabe quem é. Então, pelo menos na nossa região, né? Todo mundo que está na sua região sabe quem são os bons profissionais e quem não são. E agora, acho que vale mais a pena fazer essa campanha de conscientização, até nesse lance da precificação, lançar um curso, igual a gente tinha conversado há uns meses atrás, para ensinar o locador a fazer conta, na verdade, né? E aí, o que ele vai fazer com isso já é outra história, né? Mas a fórmula o Antônio Gimenez está falando um negócio aqui, Ale. Antônio, você não quer você falar? Porque bate-papo, não preciso... Se você não puder falar, tudo bem. Deixa eu ver se ele... Acho que talvez ele... Ah, tá aqui o Antônio. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Não, acho que o ponto era... De onde você é? Eu sou da Casa do Construtor, Cidade Dutra. Ah, tá. Acho que o ponto é que, assim, se a gente talvez... o problema pode ser, eventualmente, e aí acho que o jurídico tem que dar uma pensada, de que existir uma lista sugerida pode ser um problema. E eu não sei até que ponto isso pode trazer problema para a associação ou para os locadores. Agora, o fato, Marô, eu acho que é exatamente o ponto que você colocou. As pessoas, os locadores, eles não devem saber calcular qual é o custo daquela locação. Não tem noção. Transporte que envolve pagar o investimento, que envolve pagar os custos mensais, desde custos diretos, mão de obra e manutenção, e custo indireto, aluguel, todas essas coisas. Então, tem uma fórmula mais ou menos aí
um padrão, né, que acho que cada um de nós aqui deve fazer de uma certa forma. Mas uma fórmula básica que leva em consideração esses fatores, a gente poderia trabalhar para que, pelo menos essa base, o locador pudesse saber o que não faz a conta, saber se ele está ganhando dinheiro ou se ele acha que está ganhando dinheiro, né? Porque, na verdade, ele pode estar perdendo dinheiro. Isso é verdade. O ponto mais importante que vocês têm que ter que isso não que isso é até algo novo para a nossa geração, é a inflação. Porque se você analisar, quando eu abri a empresa em 2012, que a gente começou, o euro estava a 2,80 e o pessoal alugava a plataforma na faixa de R$ 1.500 na época. E aí eu fiz um cálculo em janeiro, isso antes da pandemia e tal, que se você fosse alugar em janeiro de 2020 a R$ 1.500 uma plataforma, você estaria alugando, acho que por 800, a correlação no caso, né? Então, quando a gente brinca, né, que fala 1.500, 1.500, 1.500, esses 1.500, ele já não é 1.500 faz tempo já. Então, é interessante vocês terem esse número legal na cabeça, tipo, janeiro de 2020, 1.500 dá mais ou menos uns 800, 700 reais. Que ainda é alguma coisa, mas imagina daqui a um ano que esses 1.500, ele vai continuar lá. E o povo não está... essa parte de hiperinflação, alta do dólar, insumos que está faltando, então a gente vai ter problema. Isso aí vai ser algo... Isso é inflação... Desculpa, Alexandre. Isso é inflação de custos, né? Agora, tem uma coisa muito básica que é trabalhar com preço de reposição. Eu acho que tem muita gente trabalhando usando o preço do equipamento na época que comprou o equipamento, né? Se você pegar uma betoneira há 3 anos atrás, não reflete mais andaime, escora, seja lá o que for, né? Plataforma, a mesma coisa. Então, talvez aí, não sei, acho que a questão do câmbio é um bom parâmetro, mas hoje, assim, uma fórmula decente de cálculo de preço, formação de preço e levantamento de custo, ela tem que levar em consideração o valor de reposição do equipamento, né? Não quanto eu paguei lá, mas quanto eu vou pagar quando eu for repor, né? Porque esse equipamento vai durar, sei lá, mais 3 anos e aí eu vou ter que pagar. Então, eu vou ter que comprar de novo. Ele tem que ser o valor atualizado periodicamente, né? Lembrando que um compactador hoje, ele não dura o que durava 10 anos atrás, um LT700, por exemplo, da Dynapac. E isso, dadas as devidas proporções, como diz o meu pai, que é engenheiro mecânico, fala, a fábrica faz máquina para quebrar mesmo, porque é assim que eles ganham dinheiro, né? Então, a gente como locador também, a gente tem que ter saber isso, e inclusive quando ele tem essas mudanças de desenho, que a gente sempre aprende na prática, né? Mudou um negocinho aqui, muda ali, que quebra, aí não dá para, aquele peça não tem, então... Isso é complicado. Agora, a LEC está aqui justamente para isso, né? Para trazer essa discussão saudável, né? E, inclusive, tentar entender quais equipamentos que estão trazendo até uma melhor performance no mercado, né? Para a gente poder bater esse papo saudável, né? Para a gente tentar entender, né? Por que um compactador não dura tanto tempo hoje quanto há 10 anos atrás, né? E por aí vai. Uma coisa que foi bem legal, eu tive contato com os 3 concorrentes, assim, que são, mas ali o parâmetro, eu acho que até de admiração, que eu sei que trabalha dentro do que eu acredito, né, que é pagar tudo em dia, fornecedor, tudo. A gente trocou tabelas e, inclusive, tem 2, 3 meses, falando, olha, aconteceu aqui comigo, tô sem andaime, vamos aumentar. Então, dentro da minha região aqui, os 3 maiores, que são concorrentes ali, que eu sei que não... a gente trocou tabela e falou, olha, dá para trabalhar isso? O que você acha? Até mesmo para sublocação. Porque teve um momento que ficou tão defasado
em julho, eu estava fazendo promoção de andaime, alugando a R$14 o metro, de repente o pátio limpou e de todo mundo e ninguém tinha nem para sublocar e o preço que tinha já não era mais. E assim, eu peguei esses 3 concorrentes e, graças a Deus, eu tenho uma boa comunicação com todos eles. A gente trocou tabela e falou, vamos praticar esse preço. Não foi uma combinação de valor, mas a gente vai trabalhar dentro do que acredita ali que vai conseguir lucrar. E tá dando super certo, porque todo mundo aumentou a tabela e não tem esse negócio de leilão. Olha, se, conseguiu mais barato, não tem máquina no mercado, então aluga lá, porque eu não consigo sublocar para te atender. Então, isso foi uma coisa bem bacana que aconteceu, pelo menos nos últimos 2 meses. A gente conseguiu elevar bastante a tabela de preço, que não tinha reajuste já há um tempo, porque o pessoal estava alugando um martelo de 30 quilos a R$250 mês. E eu falava, não dá para baixar, não alugo por menos de 400, 450, dependendo da obra. E agora eu consegui reajustar e a gente está trabalhando e tá todo o martelo na rua. Inclusive, o Douglas está me devendo alguns equipamentos. Já estou fazendo a cobrança aqui. E porque os fornecedores não têm equipamento para estar vendendo, a gente não consegue suprir. Não consegue sublocar porque o concorrente não tem. E você vai deixar o preço lá embaixo? É hora de reagir. Essa é a hora que você tira o microfone e põe a câmera, Douglas. Essa é a hora que você promete levar uma mala da DeWalt para ela, uma mochila, sei lá, inventa, dá seus pulos aí, cara. Ô, Thaís, fala para eles a que horário do dia você colocou o pedido hoje. 6h30, não foi? Olha, tá vendo? A gente é tão eficiente. Da manhã? Da noite. E assim, eu não entreguei às 7, tá atrasado. De fato, tá atrasado. A gente vai melhorar. Obrigada. Brincadeira. Tchau, tchau. Então, assim, mas os próprios fabricantes, representantes, estão sofrendo porque não tem máquina. E a gente vai manter o mesmo valor de tabela de janeiro, da pandemia, que o pátio estava lotado? Se tiver que reajustar, se todo mundo tiver com o pátio cheio, numa nova onda, mas agora é hora de fazer caixa. Assim, as obras estão a todo vapor. Você vai deixar o preço lá embaixo para ter giro? Não, colocar o preço lá em cima para conseguir suprir a onda que vai vir. Os meus contratos não é só a onda que vai vir, né, Ale? Porque, assim, o que eu coloquei na chamada hoje para vocês participarem segundo o Get Ninjas, pedreiro foi o empregado mais procurado, mais contratado. O setor imobiliário não vê o mercado, não sente o mercado, não está vivendo um momento tão bom quanto em 94, que foi o boom. A venda de material de construção de outubro foi muito melhor esse ano, 2020, do que de 2019. Venda de cimento para autoconstrução, que é a reforma, disparou. Tudo isso, depois eu passo para vocês os dados. O preço do cimento tem região no Brasil que o saco estava, sei lá, 30, agora está 46, 50, né? Então, o número de alvarás em São Paulo foi o recorde em outubro. Tá gente, com obra então, no Brasil assim, inteiro. É fato, não é assim... tô sentindo, sabe? Olhei o dedo, estou vendo para onde está o vento. Não, eu estou com uma sensação de otimismo. Não é sensação, são dados. E contra fatos não há argumentos, né? É fato. O balanço da coisa é essa. Só que, então, vocês já estão sentindo falta de equipamentos. Já estão sentindo falta de peça. A gente pode fazer um tema para vocês de valor presente, do valor presente da máquina, alguma coisa assim, para entender, fazer essa formulação, coisa bem básica, assim, um equipamento, martelo de 30 quilos, 3 anos atrás, hoje, martelo de 30 quilos, eu não faço ideia de quanto custa, no aluno. O Antônio Gimenez colocou aqui o preço.
Mas preço para do vocês cimento terem... em junho de 2020, 18. Em novembro, 30. Dobrou. Então, como é que o valor da locação continua o mesmo, gente? Porque, como é que fala? Porque não é momentâneo. Isso vai acontecer, isso é gradual. As locadoras, geralmente, as maiores reajustam e depois as menores vão reajustando. Se você for ver isso com plataforma, por exemplo, a gente saiu de anos atrás, quando estava cheio de obra, tesoura de 8 metros a R$800, hoje está gente alugando por 2 e pouco, 3, fora de São Paulo, você não acha máquina. Agora, é muito importante o que colocaram, quando você for recalcular a sua locação no valor presente hoje, a tesoura não custa mais 30, custa 75, 2 tesouras, Então, o andaime, o martelo, a betoneira, é a mesma coisa, mas... É o valor de reposição. Eu que trabalho com contrato anual, por exemplo, eu estou chamando os meus clientes agora em outubro e novembro, para não dar aquele susto em janeiro. Eu estou falando, olha, em janeiro, eu seguro até dezembro, em janeiro vai ter reajuste. Aí eles, não, aí dá tempo até de falar se eles vão querer ficar, se eles não vão querer ficar, porque não dá mais para alugar a plataforma a R$1.500, não dá. Se você tem locador e aluga a plataforma a R$1.500, você vai quebrar. Porque não dá para... a conta não fecha. Martelo, gerador, eu não tenho ainda esses números. Mas isso aí depois a gente vê com a Thaís, com a Mônica, com o pessoal, porque a conta para o valor agregado, para o equipamento de valor agregado alto, ela não foge muito do valor agregado, assim, menores. A conta é meio que a mesma. A única diferença é o valor... É o tempo de duração do bem, que um gerador ele dura 10, 20 anos. Um martelo de 5, se cuidar bem, né, podem até responder, porque isso aí eu não sei. Agora, uma betoneira a gente tem casos clássicos de o cara destruir o equipamento na primeira locação. Então, assim, mandou para o cara a betoneira novinha, amarelinha ali, o cara marreta ela inteira, enche de massa, entendeu? E aí que é bom ter essa questão da cobrança, porque indenização de equipamento que foi novo, por isso que é importante o locador tirar foto antes do equipamento sair da locadora. Não é difícil hoje em dia, antigamente tinha que ter câmera. Hoje em dia você vai lá, tira a foto, manda para o cara, se der problema, você fala, tá aqui a foto, tá aqui a nota, e cobra o cara. É melhor não ter cliente do que ter cliente ruim, dependendo da situação. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Beleza. Gente, eu acho que assim, a gente tem pano para manga para ficar mais 2 horas, mas já são 20 para as 9. Então, olha que delicinha ali. Deus do céu. Eu tô com o meu embaixo ali, daqui a pouco a Mariana vai me matar. Eu acho que a gente tem muito pano para manga, mas são 20 para as 10, 20 para as 9. E eu acho que aí fica cansativo para todos têm que jantar, tudo. O que vocês acham? Não, tragam temas, manda para Marô, a gente vai trazer isso aí para os próximos então, a gente tinha pensado, esse é o primeiro, né? A gente tinha pensado fazer um por mês. Eu não sei se é muito longe, se é muito perto. O que vocês acham? Acho por que mês para mim tá deixando todo mundo mudo. Pode ser um por mês? Um por mês. Muito bom. Eu acho que até para sentir o mercado também, né? Vai sentir o mercado. Para ter assunto, para a gente poder trazer os assuntos, né? Senão é muita coisa. A gente também está fazendo muita coisa na LEC e aí a gente não vai dar conta. Então, uma vez por mês a gente consegue sentir, é isso que você falou, Thaís, a gente consegue avaliar, né? Isso não impede também, se vocês tiverem ideias ou questões e coisa e tal, manda para a gente e qualquer coisa a gente faz a LEC Talks extraordinário, faz aquela chamadinha do JN né? E vamos embora. O que vocês acham? Beleza? Beleza, um por mês, legal. Então tá bom. Super obrigada, viu? Pessoal, obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite para todos. Obrigadão.
Tá.